aprender essa lição suportando esse desconforto do crescimento. E o que a gente precisa para reeducar esse pensamento? A gente precisa de fé, como a historinha nos trouxe. A gente precisa também de resignação. E não por acaso essa palavra ela termina em ação. Porque não é só passar por esses momentos de desconforto, deixando a vida levar. As coisas vão acontecendo, eu vou deixando, eu vou me tornando uma vítima de mim mesmo. Tinha que acontecer, é assim mesmo, Deus quer assim. Não. A gente precisa estar presente. A gente precisa entender o que aquela situação traz para nós. Porque aí sim a gente vai estar tirando proveito dessas situações. Porque se eu não estou presente, eu não consigo aprender. É a mesma coisa de ir para a escola e dormir na carteira. E aí a lição ela vai continuar voltando, até que eu aprenda aquela lição e consiga seguir para uma próxima lição. Então, que a gente consiga ter esse entendimento, e mesmo nas situações difíceis, ao invés da gente perguntar por que isso está acontecendo comigo, que é o mais comum da gente fazer, a gente perguntar para que essa situação está acontecendo comigo. O que ela está querendo me mostrar que eu preciso aprender, ver diferente, tentar me comportar de uma maneira diferente da que eu venho fazendo, para que eu consiga ter um outro resultado. E a gente consegue ter uma prova muito nítida disso na própria natureza, porque Deus é perfeito, então a natureza já nos mostra como as coisas têm de ser. Na natureza, se a gente observar, nada acontece aos saltos. E não existe privilégio. Uma árvore, uma floresta majestosa, por exemplo, que a gente hoje consegue contemplar, ela levou tempo para se tornar essa floresta majestosa. Foram várias sementes insignificantes juntas, florescendo, com a paciência do tempo, para formar essa floresta que a gente vê hoje. Não foi algo gratuito. Ao mesmo tempo, Deus não vai falar, para essa árvore aqui, eu vou deixar ela um pouquinho mais de tempo, mas essa aqui eu vou permitir que ela cresça mais rápido, eu não vou deixar que ela passe pelas intempéries da natureza. Não existe isso. Então, também não pode existir isso para nós, que somos criaturas de Deus. Mesmo que as situações nos coloquem fora da nossa zona de conforto, o desespero bata, a gente não pode desistir do local onde a vida nos colocou. Porque é isso. A dor é uma ferramenta educativa passageira. O sofrimento ele não é eterno. E nós podemos escolher como nós vamos passar por essas situações. A gente não consegue controlar o que vai acontecer conosco, porque o nosso entendimento ainda é limitado. Mas a gente consegue, ancorados nessa confiança em Deus, com fé e resignação, entender como nós devemos passar por essas situações. É a diferença entre o bem e o mal sofrer. Eu vou sofrer por um tempo determinado, e desse sofrimento eu vou levar lições que vão me permitir que eu não persista nesse erro. Aí vocês me falam, Bruno, mas aí depois de uma lição tem outra? Tem outra, gente. Até que a gente consiga alcançar o nosso objetivo de seres perfectíveis que nós somos. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá dia após dia para nós nos renovarmos. A cada vez que o sol nasce, Ele está dizendo para a gente, renova-te. Renova-te sempre. Pode parecer particularmente desafiador no mundo que a gente vive, em que tudo parece tão cor-de-rosa, né? Nas redes sociais a gente olha, são viagens incríveis, projetos entregues com excelência, e aí você fala, meu Deus, será que essas pessoas não têm um momento de introspecção, de sofrimento? A minha vida deve estar errada. E aí as pessoas entram em depressão porque elas não conseguem ver na vida delas aquela mesma sintonia. Mas até mesmo essas pessoas, elas também são alcançadas por essas leis. Todos nós, né? Elas só não postam. Mas que a gente consiga levar isso também como um incentivo. Porque a alegria, a felicidade, ela faz parte da nossa vivência, assim como a tristeza. Porque em cada momento, a gente tem a oportunidade de uma relação diferente conosco e com o outro. Se eu estou eufórico, estou muito feliz, eu não consigo ser contemplativo. Eu não consigo olhar para dentro, meditar sobre o que eu venho fazendo, sobre aquilo que eu busco.
É nos momentos de um pouco mais de desafio, em que a gente se cala e a gente consegue olhar para dentro e consegue identificar aquilo que a gente gostaria de mudar. Então a gente também, como criaturas de Deus, a gente também segue os ciclos da natureza. Observemos isso. E cada fase da nossa vida traz novas lições, novos aprendizados. Então também a gente tem que entender como Paulo, o apóstolo dos gentios, disse na epístola: por mais que o nosso corpo físico envelheça, por mais que o nosso envoltório corpóreo sofra com a passagem do tempo, o nosso interior se renova sempre. Então, enquanto aqui nós estivermos, que nós possamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas todos os dias, porque sempre há tempo de uma nova lição, desde que nós estejamos abertos a aprender. E aí eu falo, quem me conhece aqui já vai ter escutado isso algumas vezes, que eu acho que é muito importante a gente resgatar a curiosidade que nós temos quando somos crianças. A curiosidade pela vida. Quando a gente fica adulto, a gente acha que já sabe de tudo, já catalogou, já botou nas caixinhas certas. Mas a gente precisa conservar, apesar de tudo, a criatividade e a curiosidade, porque a gente tem que ser aprendiz todos os dias. Cada interação que você tem com uma pessoa nova, cada nova experiência vai te transformar numa pessoa diferente. Se a gente muda essa forma de ver a vida, a gente consegue acolher as adversidades com interesse. O que será que essa nova situação vai trazer para a minha vida? Quem será que eu serei depois de passar por isso? No momento a gente não vai ter explicação, porque a gente está construindo. Ninguém consegue saber como é que vai ser o resultado final de uma obra antes que ela aconteça. Vão ter os percalços no caminho, quem encomendou a obra vai mudar de ideia, quem estava executando a obra vai abandonar a obra, vai vir outra pessoa fazer a obra. Então, só no final é que toda a estrutura faz sentido para nós. Então, vamos também exercitar, estar no presente, nos fazermos presente, aproveitando cada etapa do nosso aprendizado. Como dizem muito por aí, a jornada é que importa. Então, é a reflexão que eu deixo com vocês aqui hoje, para que nós possamos sair daqui meditando sobre essas lições. E eu desejo a todos vocês e a todas excelentes renovações. Inclusive, a gente já está chegando no fim do ano. Chega aquele momento para colocar no papel o que a gente cumpriu, as metas do ano que vem, o que não cumpriu, mas que nós saibamos olhar sempre, seja o ano, seja o dia, seja a nova hora, como uma nova oportunidade para a gente aprender, para a gente superar as nossas limitações e, acima de tudo, para que a gente consiga florescer, para um dia sermos essa floresta frondosa que todos nós admiramos. Muito obrigado.